Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha de mais uma obra para vocês. Vou trazer um comentário sobre mais um livro, e o livro de hoje é As Crônicas do Bailarino. O livro ele foi publicado recentemente, este ano, pela editora Primeiro Lugar. Uma editora que é parceira do canal, já teve outro livro resenhado aqui no canal, que foi o Adeus Copa, 11 craques do Mundial em Crônica e Prosa, que eu resenhei tem um tempo, que eram crônicas sobre craques, jogadores, personagens do Mundial de 2018, escritos por 11 autores diferentes de diversos lugares do Brasil. E hoje eu trago a resenha do As Crônicas do Bailarino, que é um recente lançamento da editora. As Crônicas do Bailarino ele é escrito pelo jornalista e escritor potiguar Rafael Moraes. O Rafael Moraes, ele é jornalista, escritor e uma pessoa muito ligada ao esporte, principalmente ao futebol. Ele é potiguar, ele já teve experiência com a assessoria de comunicação quando ele ingressou no setor de comunicação do ABC, que por sinal é o clube de coração dele, assumido. E ele também já teve experiências com jornalismo esportivo, tanto em rádio como TV. E hoje ele é o editor, ele é o diretor editorial da editora Primeiro Lugar, que foi a editora que publicou tanto o livro como Adeus Copa, como outras obras na área da literatura esportiva, que embora seja recente, é uma editora que não chega a ter 2 anos, já é uma grande referência nesse setor aqui no país, na minha opinião. Mas agora falando sobre o livro em si. As Crônicas do Bailarino, ele traz um compilado de crônicas sobre futebol. Mas é um livro que ele fala de futebol de uma maneira um tanto diferente, de um modo distinto do convencional. Ele vai além dos sistemas táticos, das pranchetas, do jogo, das 4 linhas em si. Ele fala muito do futebol relacionado à economia, relacionado à cultura, relacionado a questões sociais. E tudo isso ele aborda nos textos de uma maneira muito sensível. Uma vez que ele é uma pessoa, o autor é uma pessoa muito ligada ao futebol, uma pessoa que tem conhecimento disso, que foi jornalista esportivo por muito tempo e que também acompanha desde cedo, como ele disse, que desde que se entende por gente é torcedor do ABC de Natal. Então ele tem muita sensibilidade, ele tem muita veracidade no que ele fala. E ele aborda diversos temas sem sensibilizar o futebol quanto ao próprio jornalismo esportivo. Tanto que o livro ainda conta com a orelha escrita pelo Mauro Betting, comentarista esportivo muito conhecido no país inteiro, e o prefácio feito pelo jornalista esportivo e também escritor Pedro Canísio. Alguns dos assuntos que ele fala no livro, por exemplo, ele conta de episódios de caso do futebol, tanto a nível local, no caso do Rio Grande do Norte, que é a terra dele, como a nível nacional no Brasil, como a nível mundial mesmo. Ele fala de Copa do Mundo, ele fala de Champions League, ele fala dos grandes jogadores da atualidade como de antigamente. Ele fala, por exemplo, numa crônica, que eu gostei bastante, eu me identifiquei muito, sobre a questão da honestidade jornalística, do jornalista esportivo poder revelar ou não o time que ele torce. Ele cita que ele, como o Mauro Betting, que é o autor da orelha do livro, embora tenha sido sempre jornalista esportivo, sempre tenha tido paixão pelo ramo, ele nunca negou o time que ele torce. Ele nunca negou que ele é abecedista desde criancinha. Porque pra ele, como pra mim, isso eu concordo particularmente, o fato do jornalista esportivo torcer ou não o time não interfere no trabalho dele. Não interfere no lado profissional. Existe o lado profissional e existe o lado pessoal. E é possível separar as duas coisas. É totalmente possível não misturar. Ele também fala muito sobre futebol, sobre a questão da economia, quando ele fala dos craques, quando ele fala do dinheiro que os times gastam, sobre como isso é um tanto hipócrita em algumas coisas. Ele cita a questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas, realizada no Brasil, que se gastou muito, se gastaram milhões aqui, quando o país tinha diversos outros problemas sociais, um tanto até mais importantes, que é a questão da realização da Copa. Ele fala também, em outra crônica, do ato de se cronicar, do ato de se fazer crônica. Ele fala que contar a história é o ofício principal do jornal esportivo,
Porque o jornalista que trabalha com esporte, ele tá sempre contando história, ele tá sempre relatando algo, ele tá sempre reportando, né? E é muito curioso que ele no livro, como o próprio título leva e a capa também, é As Crônicas do Bailarino, né? E esse título tem um significado muito sintomático. Por quê? Porque durante cada crônica ele constrói um personagem enigmático, misterioso, que é o bailarino. Que perto de terminar cada crônica, ele vai falando, ele vai escrevendo a voz dele, e ele separa um parágrafo para o bailarino falar. E as opiniões do bailarino costumam ser mais fortes, mais contundentes, costumam ser muito mais características, muito mais, como posso falar, significativas que as dele. E a gente fica curioso para desvendar a identidade do bailarino. Se é um jogador, se é um atleta, se é um técnico, se é um jornalista, ou se é ele mesmo. Eu mesmo, durante o livro, em diversas crônicas, eu pensei para algumas coisas que o bailarino falava. Ah, o bailarino pode ser certo jogador de uma determinada época que pensava dessa maneira. Ah, o bailarino pode ser um técnico que tinha um pensamento próximo desse. Mas eu terminei o livro achando que, na real, o bailarino é, na verdade, uma versão alternativa do Rafael Moraes. O bailarino funciona para dizer o que ele não consegue falar. Ele se traveste de um outro personagem, ele entra num outro corpo para falar coisas que ele, no corpo dele, não consegue falar. E isso é muito emocionante. Isso faz parte da literatura de uma maneira que você se toca. E é também interessante o modo como ele fala da política ligada ao futebol. Quando ele fala que o futebol não funciona apenas nas 4 linhas, na hora do jogo. É toda uma questão de gestão, de organização. E bem, ele sabe disso bem melhor que eu, porque ele mesmo trabalhou durante muito tempo na assessoria de comunicação na ABC, então ele sabe como funciona a gestão interna de uma equipe. Então são crônicas que tratam de diversas fontes, que colocam o futebol como um produto interdisciplinar, que mexe com várias áreas, não é um fenômeno isolado, é um fenômeno social que mexe com várias camadas da nossa sociedade, de uma maneira que às vezes a gente nem percebe, mas que leva a gente a refletir em determinados pontos. São várias coisas que a rigor parecem óbvias, mas quando você vai ler, não são. São várias coisas que ao você ler você fica, caramba, como eu não tinha pensado nisso. Então é um livro que deixa muito a pensar pelas reflexões que ele pincela nas crônicas e ele te deixa refletir sobre qual a importância do futebol, tanto para o Brasil quanto para o mundo, e como ele pode interferir, como ele pode ter poder nas decisões que as pessoas tomam e nas questões que permeiam a nossa sociedade. Uma leitura pra lá de válida, indico demais, tanto para quem gosta de futebol, para quem gosta de jornalismo também alguns pontos são muito proveitosos, como mesmo para quem gosta de ler boas histórias. É um livro que é numa linguagem leve, é fácil, é acessível e você lê bem rápido, porque você sente o gostinho de quero mais e a cada crônica você sente vontade de ler outra e tem vontade de ler mais, de conhecer mais, de refletir mais junto à história que o Rafa fez a gente emergir. Pois é isso, galera. Eu vou deixar aqui o link para quem se interessou, quem tem vontade de ler o livro, de adquirir aqui. Vocês poderem adquirir na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, curtiu, tem algum comentário, feedback, comenta aqui. Quiser trocar uma ideia, eu sempre deixo aqui minhas redes sociais também na descrição do vídeo. E nos próximos dias tem mais vídeo para vocês. Valeu, tamo junto!